Oi pessoal, hoje eu quero falar com vocês sobre replante, um replante com sucesso. Vou mostrar uns 3 fatores muito importantes para o replante, que se esses 3 se não fizer do jeito certo, o replante vai ter problema. Vou mostrar uns replantes recentes, olha isso. O replante, quando ele é feito corretamente, ele se enraiza muito rapidamente. Olha este daqui, tem pouco tempo que eu replantei essa orquídea. Essas daqui também, que são as valquerianas, aquela ali é uma nobilha. Olha aqui que linda, vai dar flor. Este replante aqui, gente, tá a coisa mais linda. Essa daqui é uma Silogine flácida. Linda, linda, linda. Depois que eu coloquei neste vaso, gente, ela cresceu, mas ela amou tanto este replante que ela ficou enorme. E eu recebi muitas perguntas por que às vezes o replante não vai para frente, não dá certo. E aí eu vou mostrar para vocês o porquê. Eu vou replantar 2 mudinhas e aproveitar e mostrar, tá? Eu vou fazer o replante dessas 2 mudinhas que estão no vasinho de plástico e com muito musgo, muita umidade. Que toda mudinha precisa de um pouco mais de umidade do que uma orquídea já grande, mais formada, né? Mas eu não gosto do cultivo no vaso de plástico. Então, essas mudinhas são novas, que eu comprei. Essa aqui é uma Hoffmann Sanguela, que é linda. E essa é uma Adrolaelia. E como eu não gosto de muita umidade deste jeito, eu perco o controle. E também eu não tenho de ficar colocando vasinhos que não tem suporte, né? Porque meu orquidário é de pendurar plantas. Então, para mim é muito mais difícil. Eu não precisaria replantar se eu tivesse onde pôr, se eu tivesse um controle de umidade sobre ela. Se você já cultiva essas orquídeas em vasos de plástico, não teria problema. Para mim é um problema, é muita umidade, isso aqui não seca nunca. Então eu gosto de orquídeas penduradas, que secam rapidamente, esse é o meu cultivo. Então eu vou tirar daqui. E vou falar para vocês por que alguns replantes não dão certo. Um dos principais motivos é o tamanho do vaso. Esta é uma mudinha pequenininha, né? Já tá nascendo brotação, olha que linda, gente. Essa daqui, eu comprei ela com flores, eu vou deixar a foto para vocês da flor dela, que é muito linda essa daqui, que é a Adrolaelia. Então, como o tamanho do vaso é um fator dos mais importantes na hora do replante, eu tenho que escolher muito bem o vaso. E como ela é uma mudinha pequenininha e ela está num vasinho deste tamaninho aqui, eu não posso pegar ela e colocar neste vaso, por menor que ele seja. Olha aqui. Olha o tanto que vai sobrar aqui em volta. A orquídea, gente, elas têm traseira e frente. A maioria delas. Então, qual é o certo? Eu colocar aqui no final do vaso, contar 2, 3 dedos. Nesse caso vai ser 2, porque a mudinha é muito pequenininha. E é só isso. Ela não pode sobrar todo esse espaço aqui. Tá? Isso a orquídea pode não se desenvolver, ela pode ter problemas, uma série de coisas. Sem contar que se ela não tiver problemas, ela vai trabalhar tanto para preencher esse espaço de raízes, que vai demorar mais para crescer, vai demorar mais para soltar flores. Então eu não posso usar um vaso deste tamanho. Como ela é uma mudinha pequenininha, isso também vai ser um problema, né? De eu achar um vaso furado e de barro, como eu gosto, para ela. Eu poderia também usar esse mesmo vasinho de plástico e replantar nela. Só trocaria o substrato. Se eu não tivesse um vasinho de barro pequenininho, eu poderia colocar no mesmo vasinho de plástico. Então, se você não tiver um vaso acessível na hora e você quiser replantar para o seu substrato, tire esse substrato que é muito úmido e coloque então o seu substrato até ela crescer um pouco mais e você conseguir passar para o seu vaso definitivo. Eu não gosto de ter um vaso de cada um cachepô, um de barro, um de plástico, porque quando seca um, seca todos. Então, se você tem todos de barro, você consegue controlar melhor. Se você tem todos cachepô, todo de plástico, você sabe que quando secar uma, praticamente vai secar todas, tá? Eu tenho aqui esse daqui, ó. Olha que coisa mais bonitinha. Ele tem até os furos para pendurar com suporte. Tem os furos todos vazados. Mas não é em qualquer lugar que a gente acha, gente. Eu acho esses daqui em alguns orquidários, exposições de orquídeas que eu vou. Mas não é sempre, né? Eu, por um acaso, só tenho um deste agora, porque eu já usei os outros. Então, uma delas vai vir para cá. A outra
eu vou ter que pôr neste vaso, que não é furado, mas é um vaso de barro, que vai estar com o meu substrato e eu vou ter um controle melhor sobre ele. Como essa daqui, ela é fininha aqui embaixo, eu não vou nem pôr argila expandida, porque não vai dar muito certo. Eu vou colocar pedra, que são mais miudinhas, né? Vamos ver o tamanho da raiz, para poder, ó, sempre guarda o nome, tá, gente? Quando você for pesquisar, você tem o nome da planta. Olha, gente, ela tá no esfagno e na casca de arroz carbonizada. Isso é muita umidade. Isso é muito comum nos produtores, porque, como eu falei, mudinhas precisam de mais umidade. Mas quando a gente traz para nossa casa, mesmo que ela seja uma mudinha, troca para o seu substrato, para os seus vasos, para você ter sucesso na hora do replante, tá? Eu vou tirar tudo isso daqui. Isso é muita umidade, viu, gente? A gente não tem um controle de rega como tem nos orquidários, né? Nos produtores. Então, a gente não pode trazer para nossa casa e colocar junto com as outras que a gente tem e não mudar o cultivo dela. Aqui dentro, ela tá com tucho de esfagno. Isso daqui apodrece todas as raízes aqui do meio, o miolinho dela, viu, gente? Isso aqui tem que ser tirado, ó. Olha aqui. Quando eles vão fazer as mudinhas, eles colocam ou em plugs ou em tucho sim, para a mudinha se desenvolver. Por isso que é necessário replantar quando chega em casa. Vou fazer a mesma coisa com essa daqui. Vamos ver como é que tá. Essa aqui tem pedra embaixo, olha, de drenagem. Menos mal, né? Mas é o mesmo jeito, o mesmo substrato. Muito cuidado na hora que você for manusear elas com esses brotinhos, porque eles são fáceis de quebrar, viu, gente? Se a gente não conseguir pegar direito, quebra mesmo. Sempre na hora do replante, faça a limpeza das raízes, tá, gente? Raízes a gente não corta, a não ser que elas estejam podres e secas. Esse branquinho que você tá vendo é o velame que cobre a raiz, porque a raiz, ela é isso aqui, ó que fininha. Tá vendo que ela é fininha? Ela é muito fininha. Então, esse velame é uma cobertura para proteger ela e dar mais umidade. Quando o velame começa a ficar podre, ó, ele sai na tua mão. Aí, essa pode cortar fora. Tá? Então, é assim, ó, o velame e a raiz, tá? Essas, então, não tem problema. Quando elas estão secas, você vai perceber também, porque elas não estão nem branquinhas, nem verdinhas, também pode cortar. Se você tiver medo, não sabe cortar, tudo bem, não corta, né? Mas, ou corta o mínimo possível, para você ir pegando o jeito de como é que limpa uma raiz. Porque é bom limpar, viu? Não posso esquecer do broto, de vez em quando eu esqueço dele, e pego de qualquer jeito. E broto, gente, é a próxima floração, né? Não podemos perder, não. Olha como o velame sai na sua mão quando ele tá podre, tá? É só você puxar não é com força não, é só você colocar assim, ele vem na sua mão. Uma coisa que eu gosto muito de fazer nos replantes, principalmente nas orquídeas que eu comprei, que não são minhas, que não eram minhas, né? É deixar de molho numa solução de 1 litro de água para 4 colheres de sopa de água oxigenada, 10 volumes, aquela de curativo. Ou, se for meio litro, 2 colheres de sopa, tá? Eu acho que isso ajuda bastante no controle de pragas, de algumas coisas. Eu mergulhei as folhinhas nessa solução, depois deixei a raiz por 15 minutos. Esses daqui são os menores vasos que eu tenho do meu padrão, tá? Que são vasos de orquídeas, todos furados. Tem que ser furado, tá, gente? Isso vai ajudar bastante dela não se manter úmida por muito tempo, pra não ficar encharcada. Porque umidade elas gostam, porque elas não gostam de ficar o tempo todo molhada, tá? A orquídea tem que secar para molhar. Então eu não posso, porque se eu colocar ela aqui, olha o tanto que sobra de vaso. Isso daqui não pode acontecer. Então eu vou pôr ela neste vasinho, que muito provavelmente ela vai preencher esse espaço e logo vou precisar de um novo replante. Logo não, né, gente? Mas quando ela preencher tudo aqui rapidamente, eu passo ela para um vaso tipo esse daqui, quando ela estiver num tamanho que eu possa passar para esse daqui. Então, vou pegar a parte traseira, que é essa daqui, vou encostar nela e vou vir com o substrato. Eu uso o substrato à base de casca de pinos, carvão vegetal e chips de coco às vezes. E às vezes vem esfagno bem já desfiadinho, tá, gente? Isso vai depender de cada vendedor.
A base vai ser sempre a casca de pinos nos meus cultivos. Que é o que eu escolhi para mim e que eu gosto muito, é a casca de pinos. Vou fazer um vídeo só sobre substrato, viu, gente? Porque tem muitas dúvidas também sobre isso. Aperta de leve, dá uma chacoalhadinha. Eu gosto de segurar ela e depois vir com o substrato, porque eu acho que ele se acomoda melhor, viu? E aí você dá uma apertadinha e olha aqui, nunca o substrato vai chegar até aqui em cima. Um erro muito comum, e por isso que o replante não dá certo, é você vir com substrato até em cima. Substrato nunca cobre rizomas, pseudobulbos de orquídeas nenhuma. Isso apodrece a orquídea e você perde a orquídea. Então, para um replante dar certo, isso não pode acontecer. Não tem importância que as raízes ficam para cima, olha. As raízes, gente, de orquídeas, elas são livres, elas gostam disso. A gente coloca o substrato para dar umidade para elas, já que a gente não consegue essa umidade às vezes no ar. Não para cobrir ela de substrato, como a gente faz com uma planta de terra, por exemplo, né? Essa não, tá? Por isso que às vezes também é tão difícil da gente fixar ela, porque elas ficam bambas, né? E este é um outro motivo de um replante não dar certo. Orquídea que não se fixa, ó, ela tá bamba, tá vendo? Não vai enraizar e não vai pra frente. Quando você pegar uma orquídea que você já replantou e ver que ela não se desenvolve, vai lá ver, porque ela provavelmente está assim, ó, bem bamba. A gente tem alguns jeitos de fazer que ela fique fixa. Você pode vir com um palito de churrasco, vir aqui e amarrar ela. A gente pode vir com um palito de churrasco aqui embaixo, cortar do tamanho do vaso. O duro é acertar o tamanho do palito, a gente vai indo até acertar, né? Onde a gente corta. Mas é isso. Aí a gente vem aqui e fixa o palito. Quando ele prender nas paredes do vaso, ó, você pode puxar a orquídea e ela não vem. Ela tem que estar muito fixa, gente. Quando ela é maior, a gente pode vir aqui, ó, amarrar um pseudobulbo no suporte. Amarra este, amarra quantos for necessário. Essa daqui é muito pequenininha, então essa não dá para amarrar. Então eu tenho que fixar desta maneira. O problema, gente, é que o palito sai, tá? Com o tempo, às vezes não tá muito fixo, ele vai se movendo. Enquanto ela não se enraizar, porque quando ela se enraizar e grudar nos vasos, você não precisa mais de palito. Aí ela se fixou. Aqui no caso, ela vai precisar ainda do palito por um bom tempo. Então eu não posso descuidar dela de jeito nenhum, porque senão ela não vai pra frente. Ó, puxo, não vem. Se precisar pôr do outro lado, gente, venha e coloca do outro lado. Você coloca quantos palitos você achar necessário. Ó, prendi dos dois lados, pronto. Agora sim, ela tá muito fixa, não vai ter problema dela se soltar. Eu vou fazer a mesma coisa com esta daqui. Essa daqui eu não vou nem pôr drenagem, porque olha o tamanho do vaso, né? Vou pegar uma casquinha um pouquinho maior para não vazar todo o substrato. Vou pôr só um pouquinho no fundo. Vou arrumar ela. Olha, é igual a outra. Traseira, sempre menorzinha. Os brotinhos sempre vai ser maior do que o anterior. Ó, esse foi maior que este. E este maior que esse, e assim sucessivamente, até chegar no padrão do tamanho dela. Quando você tiver, olha, o próximo broto, se ele for menor do que esses, ficar desse tamaninho, algum problema tem, precisa verificar o que está acontecendo, tá? Eu vou posicionar ela, traseira, então eu encosto a traseira, olha aqui o broto, tá vendo que eu falei que traseira é aqui, e o broto vai sempre vir para frente? Então, aí você encosta, para que ela tenha espaço depois para crescer, né? E vem com substrato. Esse daqui tem uns furinhos, então eu consigo passar entre um furo e outro o palito. Quando a gente passa de um furo para o outro, se prende muito melhor. Não vai ficar saindo, tá, gente? E corto. Cortei, fixou, sempre olha, verifica se ela ficou bem firme, senão coloca mais palitos, né? Esse daqui até teria lugar para o suporte,
mas eu não vou fazer isso. Eu vou colocar ela num outro vasinho que eu já tenho o suporte. Vou colocar aqui para pendurar. Esse sistema, gente, também é muito bom para quando você quer uma planta no toquinho, ou que você percebe que ela está num vaso, mas ela não tem muita umidade, mas ela não é uma planta que gosta de ficar molhada. Você vem aqui por fora, olha, por fora deste vaso, você vem aqui e coloca esfagno. Ela não vai ficar em contato com o esfagno e, ao mesmo tempo, ela vai dar muita umidade para a planta, tá? Esse é um processo bem legal quando você vê que uma planta está sofrendo com desidratação, por exemplo. Então, essa vai ficar assim. E essa daqui também, porque essa aqui não tenho como colocar na alça nela, né? Vou pôr nesse daqui e vou colocar aqui. E vou pendurar no orquidário, porque a minha intenção era o replante justamente para poder pendurar no orquidário, né? Entre todos os motivos que eu falei aqui para vocês de um replante não dar certo, os principais, gente, é o tamanho do vaso e a fixação da orquídea, tá? Esses dois fatores vão garantir o sucesso do seu replante de todas as suas orquídeas, seja ela qual for. Espero muito ter esclarecido a dúvida de algumas pessoas que me perguntam, tá? Por que o replante não dá certo? Esses são os principais motivos. Vou pedir para vocês me deixarem um like se gostou do vídeo. Até um próximo vídeo, pessoal. Tchau!